amigos, estamos de volta agora, de maneira mais descontraída, mais relaxada, né? Agora estamos sentados para mostrar que vamos fazer diferente agora, quer dizer, vamos estudar diferente. Que diferença é essa que você está relacionando à sua maneira descontraída aí de sentar, como sempre você vem em pé, agora... É só para mostrar a diferença, tentar chamar a atenção de vocês para o que a gente está tratando aqui, quer dizer, a oração subordinada que a gente viu até agora, né, era uma oração que prendia mais uma a outra, né? Uma oração subordinada é uma oração que está presa à outra por uma função sintática, né? Há uma função ali que faz com que uma oração dependa da outra, há um regime de dependência. Tá certo? Estou dependendo daquela oração para poder dizer a minha ideia completa. O período não vai existir sem as duas orações. Entendeu? Agora não. Agora vamos estudar uma oração mais independente. Tá certo? Então, a coisa parece agora mais descontraída. Assim. Essa oração aqui não depende daquela outra oração ali. Não depende sintaticamente, é claro, né? Não depende estaticamente, mas vai depender semanticamente, quer dizer, elas se ligam pelo sentido. Elas estão presas ali pelo sentido, pela a ideia que você quer dar. Então, eu quero dar uma ideia de adição. Então, essa oração aqui está ligada à outra por uma noção, né? Por uma ideia de adição. Eu fiz isso e também fiz aquilo. Não há função, não existe função sintática aí. Eu tenho uma oração completa e uma outra oração também completa. Esta oração aqui não depende daquela outra oração. É diferente da anterior, tá? Por isso que eu vim diferente agora, vim sentado agora para a gente conversar, para a gente estudar de maneira diferente, só para chamar a atenção de você para esse detalhe. Ó, a oração lá é uma oração que tinha um regime de dependência uma da outra. Agora eu vou falar de orações que são independentes sintaticamente. Eu posso separá-las por um ponto, posso separá-las por uma vírgula, entendeu? Posso usar, inclusive, um conectivo. Esse conectivo, inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês, porque ele, na verdade, só vai realçar a ideia que eu quero dar. Eu vou dizer assim... Trabalho, ponto. Estudo, ponto. Você me entendeu o que eu disse? Você compreendeu. Qualquer pessoa entenderia logicamente o meu discurso, a minha fala aí, né? Trabalho e estudo. Mesma coisa, eu disse a mesma coisa. Quer dizer, eu posso botar o ponto, poderia botar uma vírgula, trabalho, vírgula, estudo, ponto. Veja como essas orações são independentes, né? Diferente da que a gente viu até agora. Diferente porque as que eu falei até agora são presas. Uma é presa à outra. Tem um conector ali que eu tenho a obrigação de botar aquele conectivo ali porque elas são dependentes. Agora não. Agora uma oração depende da outra. Agora eu posso botar ponto, posso botar vírgula, posso botar a conjunção... Olha, presta atenção, viu? Eu vou dizer a você o seguinte. Estudei a noite inteira. Você está me ouvindo agora? Entendeu? Estou conversando com você. Vê bem, conversando com você. Estudei a noite inteira. Automaticamente você pensou o que aí? Deve estar sabendo do assunto, deve estar dominando o assunto, deve estar sabendo... Aí eu venho com outra oração. Não aprendi nada. Contrariou o que você pensou, né? Foi o contrário de que você... Quer dizer, eu não botei conectivo nenhum aí, não botei mas, porém, todavia, não botei, mas também não precisa. Por que não precisa? Porque já está implícita a ideia. Essas orações se ligam pelo sentido. Estudei a noite inteira, vírgula, não aprendi nada. Está vendo? Precisei de conectivo, mas não aprendi. Não precisei, não é necessário. É isso que eu ia dizer a você, pessoal, está diferente. Está diferente por quê? Porque lá eu sentia que uma oração só existia com a outra, coladinho lá, a função sintática de completar a outra, de modificar a outra, né? Uma oração era adjunto da outra, uma oração era objeto da outra, uma oração era predicativo da outra.
Agora não, uma oração só se liga à outra pelo sentido e não pela função. É isso que você chama, a partir de agora, de oração coordenada. E são mais fáceis, são as mais fáceis de você classificar, tá certo? Bom, há uma certa preferência pela coordenação ou pela subordinação, dependendo da intenção do texto, dependendo da intencionalidade sua, do que você... Né? Você não vai escrever o seu texto só com orações coordenadas, né? Só com oração subordinada. Claro que você vai mesclar hora subordinada, coordenada, e vai por aí costurando o seu texto dessa, né? Dando a coerência que você quer a partir dessa organização de escolhas que você vai fazendo com as orações, dependendo da intenção do seu texto, do estilo do seu texto, né? Os estudiosos dizem que os românticos tiveram preferência pelo período composto por coordenação. Os realistas tiveram preferência pelo período composto por subordinação. Eu nunca contei nada não, né? Mas é óbvio, isso é lógico. Né? A ideia do romântico, de fugir, de flutuar, de viajar, de imaginar, dar asas à imaginação, né? Então, as orações soltas, independentes, ajudava esse processo de imaginação. Uma oração aqui, outra oração, né? Aquela coisa vaporosa, solta, né? Fluida e tal. Ou os realistas não eram muito presos à realidade, eram muito presos à descrição, então eles queriam, sabe, prender a sua leitura, prender a sua atenção ao texto, trazer o leitor para dentro da realidade do texto, aquela descrição minuciosa, pormenorizada, detalhada. Então, o período composto por subordinação entrava em ajuda, né? Favorecia esse discurso realista, tá certo? Então, enfim, depende de qual é a sua intenção do texto, né? Há quem prefira uns textos com oração coordenada, oração subordinada, mas tudo dependerá da sua intenção. Na prova, você vai ter que ter cuidado, então, com a interpretação. Você vai ter que ter cuidado com a compreensão, que é isso que o Enem está querendo de você. Que você seja capaz de provar que você tem condições de interpretar o sentido, a intencionalidade daquele texto. Tá certo? O recurso que ele usou e a intenção do autor. Tá certo? Então, vamos agora para o nosso quadro para estudar a classificação dessas orações. Tá certo? Vamos lá? Oração coordenada. Quando apresenta conectivo, tá certo? A coordenada é denominada de sindética. Atenção para isso. Você vai chamar uma oração coordenada de sindética se ela tiver um conectivo. Porque conectivo se chama sindeto. Sindeto é um conectivo. Se ela tem um sindeto, ela é sindética. Tá certo? Agora, não, a minha oração eu botei uma vírgula, eu optei, não é opção. Não, eu falei agora, não é opção. Eu vou botar vírgula, vou botar ponto, vou botar... É opção. Eu não quero botar conjunção nela. Então ela ficou sem sindeto. Sem sindeto, a sindética. Né? Fácil. Bom, as orações que são sindéticas, isto é, as que apresentam conectivo, as que trazem um sindeto, vai depender do sindeto. Por exemplo, eu vou usar um sindeto aditivo, tá certo? Tá aqui, ó, e, nem, tá certo? Então, ela vai se chamar aditiva. Por quê? Porque eu usei um sindeto aditivo. Tá certo? Não, eu quero dar uma ideia, a minha oração dá uma ideia de adversidade, de oposição, de contrário. Eu vou usar a conjunção mas, conjunção porém, mas, todavia, no entanto, entretanto, tá? Não obstante, etc. Você percebe que alguns desses conectivos são mais usuais, né? A nossa referência, o referencial que você tem é a linguagem oral, né? A oralidade. Aí você percebe que o mas é mais, mas, porém, são os mais usados, né? A proporção que você vai avançando aqui, ó, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, mais difícil, você dificilmente, só nos discursos mais formais, né, nos textos mais formais, aí você vai percebendo que há umas locuções conjuntivas que são mais, outras menos usadas. Não importa, o que importa é que você seja capaz de interpretar, tá certo? Veja o sentido primeiro, veja a ideia aqui, primeira, a oração é aditiva. Qual a intenção da pessoa?
Quem constrói um texto com oração aditiva. Qual a intenção? Dizer que aconteceu uma ação mais outra ação. Né? Não só estudou, como também foi aprovado. Ele estudou e foi aprovado. Né? E mais. Eu disse uma coisa que ele fez e outra coisa também. Ele fez duas coisas. Estudou e foi aprovado. Duas coisas. Somei uma mais outra. Ele fez uma coisa e também fez a outra. Né? Agora, mas eu quero dar uma ideia de consequência. Você adapta aí. Né? As provas de vestibulares, as questões analíticas, discursivas, estão cansados de fazer isso, quer dizer, te dão uma estrutura coordenada e pede que você transforme aquilo na... Então, não só estudou, como também foi aprovada. Eu quero dar uma ideia de adição, né? Mas aí eu quero transforme isso numa consequência, numa causa. Foi aprovada porque estudou. Está vendo? Que é o conectivo que vai manipular aí a coerência, né? O conectivo faz a coesão, a união. E essa união, essa aproximação das orações com o conectivo vai dar uma coerência ao seu texto, que é justamente a sua intencionalidade. Aqui agora, número 1, qual é a minha intenção? A minha intenção é dar uma ideia de soma, de adição, né? Então, não só estudou, como também foi aprovado. Ela estudou e foi aprovada. Tá certo? Não, eu quero dar uma ideia de adversidade, uma ideia de contrário, de oposição. Né? Estudou muito, aí você automaticamente, poxa, é fera, hein? Sabe tudo, mas não foi aprovada. Né? Ao contrário, ao desânimo, né? Estudou muito, mas não foi aprovada. Né? Esse mais enfatiza, esse mais chama a atenção para o oposto, quer dizer, o que eu vou contrariar agora que você formou a imagem na sua mente, estudou muito, aí você automaticamente sabe tudo, mas não foi aprovado, dá o oposto, né? Então você entende aí, podia ser mais, porém, tá? A alternância, pessoal, o nome está dizendo alternativa, né? Uma alternância, ela vai sempre aparecer com conjunção repetida. A dica está aqui, viu? Ou, ora, quer, seja, ser. Você vai usar sempre orações com conjunções repetidas, tá certo? Uma alternância. Ou você estuda, ou você será reprovado. Observe que é o oposto da aditiva, tá certo? Porque na aditiva, as duas coisas acontecem simultaneamente. Agora não. Agora uma coisa ou a outra. Agora as duas não vão ocupar, né, o mesmo momento, a mesma situação, tá certo? Como você diria lá em outra matéria, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, aqui também, você não vai conseguir fazer as duas coisas. Ou você trabalha, ou você estuda. Isso é uma alternativa, uma alternância. Agora, ele trabalha e estuda. Eu estou somando uma coisa mais a outra. Né? Na hora que eu digo faça uma coisa ou faça a outra, então estou dando uma alternativa, tá certo? Ou você estuda ou será reprovado. Tá? Ou você estuda ou você trabalha, um exemplo melhor, mais claro, tá vendo? Para você entender, não posso fazer as duas coisas. Se eu estudar, atrapalha o meu trabalho. Se eu trabalhar, atrapalha o meu estudo. Então isso é uma alternância. Não, eu tenho um estudo que não atrapalha o meu trabalho, eu tenho um trabalho que não atrapalha o meu estudo. Posso somar as duas coisas, trabalhar e estudar? Posso, virou adição. Não, só uma coisa, só outra. Alternância, está entendendo? Conclusão, né? A conclusão, como o nome está dizendo, é aquilo que a partir de uma informação eu chego a outra, né? E aqui agora eu quero voltar para chamar a atenção de vocês, para muitas vezes a gente confunde a explicação com a conclusão. Até porque um é o contrário da outra. Você vai ver que a conjunção que aparece numa aparece também na outra, inclusive invertida. É o caso do pois. O pois começa a oração coordenada, está iniciando a segunda oração, ele é uma explicação. Aí você tira ele do começo, bota depois o verbo, ele vira uma conclusão. Tá? Isso aí caracteriza muito bem o que eu quero dizer a você. Essa inversão, né? Você, num sentido, está concluindo. Inverteu o sentido, dá uma explicação.
Entendeu? Eu vou dizer a você aqui. Estude. Estude. Pois a prova se aproxima. Eu estou fazendo uma justificativa. Eu estou justificando a ordem que eu dei antes, né? Estude muito. Estude muito. Pois a prova será difícil. Pois a prova será difícil é uma explicação, é uma justificativa da ordem que eu dei. Estude muito. Estude muito, porque a prova será difícil. Agora inverte. Começa a prova será difícil. Logo, estude muito. É só você perceber que é por isso que as pessoas se confundem, né? Porque uma ao contrário da outra, você fica invertendo uma da outra. Uma ordem é explicativa. Inverteu a ordem, dá uma conclusão. Tá certo? E como eu já disse, acontece até de ser a mesma conjunção para uma e para outra. Tá certo? Vamos ter muito cuidado com essas duas. Mas é fácil. Você vai perceber que a explicação é uma justificativa. É uma justificação do que eu acabei de dizer antes. Agora, a conclusão não. O que é conclusão? Conclusão é assim. Eu estou olhando esse céu nublado, esse céu plúmbio, né? Esse céu escuro. Conclusão? Vai chover. Está na iminência de chover, né? Posso estar errado? Posso. Posso me enganar? Posso. A conclusão não é necessariamente, sabe, o que eu concluo é uma verdade. Não tem isso. Posso fazer conclusões precipitadas, né? Posso fazer conclusões erradas a respeito do que eu estou observando ali, né? Sem dúvida. Agora, não pensem nisso. Meus alunos quase sempre... mas nem sempre o céu escuro... Sim, claro. Mas é uma conclusão a que eu posso chegar, né? Eu posso raciocinar dessa maneira. Posso estar enganado? Posso estar. É claro que um homem do campo, um homem do sítio, um homem da roça, tem muito mais habilidade, tem muito mais condições de fazer esse tipo de conclusão certa do que eu, né, que não convivo com o sítio, etc. Então, dependendo da situação, você também pode se enganar. Não é? Às vezes a gente se engana com as pessoas, tira conclusões erradas. Você olha uma carinha e tal, deve ser bonzinho, né? Concluiu erradamente, porque é malzinho. Então, atenção, não associem conclusão à verdade, tá certo? Logo, porém, todavia, contudo, logo, conclusão. Porém, adversidade, oposição. Pois, porque, explicação. Você só vê isso aí com clareza dentro de um texto, tá certo? Vamos ver então, vamos lá para o nosso exemplo. Então, tem uma conclusão. Portanto, será conclusiva. Vai ser uma conjunção, uma locução mais comum, é logo, né? Você sempre vai usar o logo. Logo é da oralidade, logo é do... O pois também é muito usado. Logo, portanto. Aí você percebe que começa a surgir uma conjunção. Você vai dizer, eu nunca disse por conseguinte. Eu entendo, é verdade. É muito difícil, né? Abaixo de 20, sub 20, usar por conseguinte é mais raro. Diz. Usei já uma vez, você quer, mas não é muito frequente. Não é coisa para você. É mais fácil dizer o assim, o então, né? É possível. Então, ele é muito sério. Então, fará bem o trabalho. Olha aí, você pode se enganar? Olhou para a cara do sujeito e disse, pô, esse cara tem a cara séria. Conclusão, deve ser um bom profissional. Não é. Esse cara é muito brincalhão. Logo, não vai trabalhar direito. Você pode se enganar, né? Mas é a conclusão que você chegou. Eu estou dizendo que você chegou a uma conclusão. Esse cara é muito brincalhão. Logo, não trabalha bem. Você vai se enganar. Você pode se enganar? Pode. Mas você fez uma conclusão. Não interessa se você está certo, se você está errado. Eu estou insistindo com isso, pessoal, porque quase sempre eu ouço o aluno me dizer conclusivo, mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Você tira a conclusão precipitada muitas vezes, né? Eu quero chamar a atenção aqui para estudou muito. Será, pois, olha esse pois. Há uma primeira oração aqui, tá vendo? O lugar do pois, que é a conjunção, deveria ser no início da segunda oração. Aqui, né? No início, mas não, ele está depois do verbo.
Ele está depois do verbo. Por isso é conclusivo. Tá certo? Agora, eu vou fazer uma explicação. Vê bem, atenção, atenção. Estudou muito. Logo, será aprovado. Conclusão. Ah, mas não venha de novo não, que já está enchendo o saco. Né? Ah, mas ele pode se enganar. Pode. Não importa se a pessoa se enganou ou não. O que importa é que eu quis dizer que cheguei a uma conclusão. Estudou muito? Logo será aprovado. Portanto, será aprovado. Por conseguinte, será aprovado. Então, será aprovado. Tá certo? E o pois depois do verbo dá a conclusão. Agora, eu quero explicar. Comece por uma ordem. Essa dica é importantíssima. Sempre depois que você usa o imperativo. Essa dica é muito interessante. Muito. Ó, eu vou usar uma oração imperativa, certo? Estude. Trabalhe. Né? Estou usando uma forma imperativa. Depois o que vai ser explicativo. Importantíssima essa informação. Tá certo? Vamos ver de novo. Olhe que essa oração aqui está com o verbo no imperativo. Tá vendo? Estude você. Estuda. Tu, estude você. O sujeito está oculto aí, né? Então, eu estou dando uma ordem. O meu interlocutor está entendendo que eu estou dando uma ordem. E depois que eu dou uma ordem, qual é o normal? Uma justificativa. Eu estou justificando, estou explicando a minha ordem. Estou dando as razões da minha ordem. Então, esse que aqui é explicativo. Estude mais, que você será aprovado. Note que eu posso pegar o pois agora e colocar antes, ó, o verbo aqui, ó, e o pois aqui, ó, pois. Tá vendo, ó? Vou colocar o pois aqui agora. O lápis não me ajuda. Vem bem, ó. Pois. Né? Vou colocar o pois aqui agora. Estude mais. Pois você será aprovado. O pois antes do verbo me dá uma noção de explicação. Tá certo? O pois depois do verbo dá uma ideia de conclusão. Tá aqui, ó. Pois aqui. Esse que pode ser trocado por pois também. Tá certo? Nunca esqueça de que as orações, voltando aqui, ó, as orações adversativas, uma vírgula obrigatória, alternativa, ó, as orações coordenadas, tá certo? Atenção para adversativa, vírgula, alternativa, vírgula, conclusiva, ponto e vírgula, tá vendo? Elas são marcadas por pausas, as orações coordenadas, porque elas são independentes, tá certo? Elas são independentes. Ah, mas na oração aditiva você não botou vírgula, porque o sujeito da primeira oração é igual ao sujeito da segunda. Ela não só estudou, como ela também foi aprovada. Quando o sujeito da oração aditiva, os sujeitos é igual, quer dizer, a primeira oração assindética é igual ao sujeito da oração sindética. É o mesmo sujeito? Não precisa vírgula. Não precisa vírgula. Você pode usar a vírgula quando são sujeitos diferentes. O professor saiu da sala, vírgula, e os alunos permaneceram. Ó, professor, sujeito da primeira. Sujeito da segunda, aluno. Professor, aluno. Sujeitos diferentes, a conjunção e, você bota a vírgula, tá certo? Mesmo sujeito, não precisa colocar a vírgula. É dessa maneira que você age, tá certo? Então, chamando a atenção de vocês para a diferença entre a oração subordinada e a oração coordenada. Subordinada, presa uma à outra, ligada por uma função, né? A oração que está ligada à outra por uma função, por uma noção, por uma ideia, né? Então ela tem uma função sintática. Agora não, as orações são dependentes. Uma oração não depende da outra sintaticamente. Estão presas ali pelo sentido, por uma ideia que você quer transmitir, mas não tem função sintática. Elas estão olha o nome, ordem, ordenada, ordem, estão numa ordem estão só em paralelo. Subordinada, abaixo então tem uma que é principal, onde está a ideia principal, e a outra é secundária,
né? A que completa, a que tem a função. Raciocina assim, estuda sempre fazendo comparação, né? Eu estou estudando esse assunto aqui, mas vou comparar com aquele outro, para sentir a diferença, porque que tem esse nome. Evita decorar muito, né? Esse assunto, se decorar, estraga. Procura entender a lógica, sempre comparando os estudos, a aula anterior com a aula seguinte, o que é que tem de diferença. Eu vou ajudar você sempre a estar voltando àquele assunto, outro, para que você possa entender melhor. Análise sintática se estuda entendendo a lógica, tá certo? É uma análise lógica do que você está escrevendo, está falando, tá certo? É uma análise lógica das escolhas linguísticas que você faz no seu período, tá certo? Então, vamos encerrando por aqui nosso assunto de oração coordenada e até a próxima aula. Vamos continuar dentro da sintaxe ainda, hein? Não esqueça, continuar com regência, com concordância, tudo ainda ligado às relações sintáticas, tá certo? Então, até a próxima aula.